Hoje vamos falar um pouquinho sobre o projeto de vida da área física, sobre saúde. Então, sobre cura divina. Então vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 5, que nos conta a história do centurião de Cafarnaum. Diz assim a palavra de Deus: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O que Jesus disse? Versículo 8: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Dize o quê? Somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Verso 9: Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13: Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença, lemos esse texto de um acontecido importante, pois a tua palavra registra e o conhecimento chega até nós hoje. Nos revele a tua palavra, a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão. Pode sentar, minha irmã. Não é fácil. Não é fácil quando nós perdemos algumas coisas importantes para nós. Não é fácil quando nós, por alguma razão, temos um prejuízo. Não é fácil. Talvez você está na sua casa e esse tempo de chuva dá um trovão, cai um raio, queima a sua televisão. Talvez você ainda está pagando. Não é fácil. Daqui 4 dias vai fazer aniversário que eu caí no rio e perdi o carro que valia 80 mil, foi vendido por 4. Não é fácil. Não é fácil você estar trabalhando, de repente o patrão chega e diz assim: vamos ter que cortar gastos e eu vou dispensar você. E você pensa nas contas, o que você vai fazer? Não é fácil. Aí você precisa se movimentar, fazer alguma coisa. E há quem diz assim: eu tenho que correr atrás do prejuízo. E eu costumo dizer que a gente tem que correr atrás do lucro, deixa o prejuízo para lá. Mas a gente consegue se movimentar e resolver essas questões com praticidade, com sabedoria, com estratégia, com bênçãos de Deus na nossa vida. Mas existe uma situação que ela é um pouco mais delicada, e quando ela acontece não é fácil, que é a enfermidade. A pessoa fica doente. A pessoa às vezes cai de cama, como nós costumamos dizer, né? Ou cai na cama, ou fica de cama. E aí não consegue mais trabalhar, não consegue fazer as coisas que ela tinha que fazer. E às vezes uma enfermidade, por mais simples que seja, ela incomoda. Às vezes a pessoa tem lá uma virose, e ela começa a passar mal,
e ela tem, por causa da virose, ela tem fraqueza no corpo, ela tem dores no corpo, ela tem infecção no intestino, ela tem diarreia, ela tem vômito, o dia fica complicado, os dias que se seguem, a medicação, o tratamento, é chato. A enfermidade, ela é um problema, a doença é um problema, mas ao mesmo tempo é algo comum. Todos nós, quem aqui nunca ficou doente, uma hora ou outra, por algumas razões. Por que que a gente fica doente? Nós somos expostos a alguns agentes, como vírus, fungos, bactérias, nós podemos ficar doentes. Nós ficamos doentes por falta, às vezes, de cuidado, e às vezes mesmo cuidando é um pouco complicado, porque algumas coisas fogem do seu controle. Eu sinceramente me enganei. Eu acreditava que depois da pandemia, algumas coisas no nosso dia a dia seriam mudadas. E uma delas, na época da pandemia, eu dizia muito, porque nós tínhamos que fazer culto sem ninguém, mas ao mesmo tempo nós estávamos todos dentro dos mercados. E aí tinha álcool em gel na porta, tinha álcool em gel lá dentro, mesmo assim nós éramos expostos. Eu acreditava que quando passasse a pandemia, pelo menos o costume, e viraria uma cultura brasileira, o álcool em gel. Você reparou que você vai no mercado, você está andando entre as gôndolas, nos corredores, e alguém faz assim, ó, e a pessoa não tosse aqui, ela tosse aqui. Aquela mão cheia de bactéria, ela caminha mais um pouco e ela aperta a maçã, ela pega a banana, ela vê a fruta. Aí você vem lá, todo, eu vou para casa agora, eu vou. Aí você pega, não, essa eu não quero. Você já teve contato com a mucosa alheia. É complicado. E a gente acaba ficando doente. As pessoas vão nas academias e quando vê alguém tossindo, redobra o cuidado quando vai pegar no aparelho. E isso ela está indo 7 da noite. E ela viu só aquela, se ela não viu nada, está tudo bem, mas desde amanhã tem gente ali, de repente, a higienização do lugar não é a mais correta, então a gente pode ficar doente. A gente dá um abraço no irmão, que às vezes está gripado, às vezes nem percebeu ainda, ou está passando por o processo, aí chega e dificilmente ele vai dizer, não se aproxime, estou gripado. Não. E interessante que o mal, a gente pega com muita facilidade. O bem já é mais difícil. Você chega perto de uma pessoa doente, é muito fácil você ficar doente. Você chega perto de uma pessoa rica e dificilmente você fica rico. Você chega perto de uma pessoa desanimada, você desanima com mais facilidade. Chega perto de uma pessoa animada, até que te dá uma ajuda, mas você não se anima tanto assim. O mal parece que tem uma força maior. A enfermidade a gente adquire porque nós cuidamos muito mal do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. É ou não é? Nós cuidamos muito mal, nós comemos muito errado, nos alimentamos errado. 3 princípios fundamentais da vida do ser humano. A gravação está no celular e o celular está firmado em um tripé. Imagine, esse celular é você, a sua vida. Se tirar um desse tripé, o celular cai. E a sua vida, se um desse tripé for tirado, você também cai. Um desse tripé é a alimentação, o outro é o sono, o outro é o exercício físico. Se um ou outro não estiver bem, a facilidade da doença vai ser maior na nossa vida, com o passar do tempo. Então podemos ficar doentes, até mesmo pelo que nós comemos, da maneira em que nós comemos. Nós podemos ficar doentes por algum acidente ou incidente. Podemos ficar doentes pela quebra natural das leis naturais. Podemos ficar doentes por causa do pecado. Podemos ficar doentes por tomar a ceia indignamente. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
Podemos ficar doentes. Existe a enfermidade por vírus e bactérias, e ainda existe a enfermidade que vem por ações malignas. Por isso, quando Jesus deu autoridade e poder para curar os enfermos, ele disse: olha, vocês vão e recebam autoridade para curar toda a enfermidade e todo o mal. A cura do mal. Há enfermidades espirituais. Jesus uma vez orou por uma mulher que estava doente, mas a doença que fazia com que ela andasse curvada era um demônio. E quando Jesus ordenou que saísse dela, ela foi curada. O jovem gadareno era um jovem lunático, doente. Ele estava louco e Jesus ordenou ao demônio que saísse dele. E quando o demônio saiu, ele foi visto em perfeito juízo. É um espírito de enfermidade. Mas em Jesus, nós recebemos poder e autoridade para repreender todo o mal, e podemos orar pela cura do mal e da enfermidade. Agora, como se processa a cura? A cura se processa também de diversas formas. Poderíamos falar sobre a cura pela oração da fé. Eu posso orar por você. A Bíblia diz: se tem alguém doente, chama os líderes da igreja, faça a oração, unja ele com o óleo da unção, e a oração da fé restaurará o enfermo. Então a oração da fé, a oração pela fé que vamos fazer aqui hoje, ela vai curar o enfermo. As pessoas podem ser curadas pelo dom da cura, que é a ação na vida de uma pessoa que tem o dom da cura. Mas o dom da cura divina que a Bíblia traz é a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa, é o Espírito Santo agindo por intermédio daquela pessoa. Então, nós podemos ser curados. Quando nós recebemos a oração e nós somos curados, imediatamente eu estava sentindo uma dor, não estou sentindo mais. Essa cura é um milagre, porque é instantânea, é um milagre que acontece na hora. A cura pode acontecer pela medicina, porque a medicina foi Deus quem deixou. Você está doente, você pede a oração para a cura, e você então, enquanto passa por esse processo, vai passar pelos médicos, e vai ter os exames, e vai ter a medicação. É um processo também de cura. Mas o mais importante para receber a cura que vem de Deus, às vezes é deixado um pouco de lado. Às vezes, quando nós vamos orar por alguém que está doente, a pessoa quer que o orador faça uma oração, e o receptor, a pessoa que recebe aquela oração, ela sinta um calafrio, ela sinta queimar, ela tenha sentimentos, ela tenha visões, ela perceba a cura e o milagre na hora. Tem que chacoalhar o lugar, 3 telhas voar, cair no chão, bater de quina, subir, cair no mesmo lugar. Ela fala: reta glória, eu fui curado. E muitas pessoas oram e falam assim: olha, eu orei por você e eu sinto que você está curado. Eu senti, pode sentir, pode a telha cair e voltar para o lugar, mas o processo mais importante de cura é o processo de cura pela fé na palavra de Deus. É a pessoa crer na palavra de Deus, crer que o Senhor tem prazer em curar toda enfermidade e todo mal. Crer que o Senhor pode abençoar você em qualquer situação que seja. E às vezes nós temos um pecado e a gente ora: Senhor, perdoa os meus pecados, e a gente crê no perdão do pecado. Mas quando a gente ora pela cura, a gente não crê muito. No pecado, a gente crê que foi perdoado sem ver o perdão do pecado, porque não dá para ver. Mas a cura, a pessoa precisa ver para crer. Mas no processo espiritual é o contrário do que nós temos no físico. Eu preciso crer primeiro, para depois receber a palavra de Deus. Não ver para depois acreditar. Jesus disse para Marta, Maria, para os amigos dela, na morte de Lázaro: se tu creres, verás a glória de Deus. Mas se você crer, em outras palavras, se você não crer, você não verá a glória de Deus.
E é da mesma forma hoje. Jesus Cristo, inclusive, orou por algumas pessoas enfermas, doentes, quando pediu a cura, e ele dizia: vai, perdoados estão os teus pecados, antes de curar a pessoa, para que as pessoas entendessem que ele tem poder para perdoar os pecados e também curar os enfermos. Na maior parte em que as pessoas estavam doentes e chegavam para Jesus para pedir o milagre, para pedir a cura, ele observava a fé da pessoa, a fé no pedido, a fé na ação pelo pedido, e aí ele dizia: vai e seja feito conforme a tua fé na palavra. Então, eu preciso crer na palavra de Deus, e eu não preciso ter arrepios, calafrios. Eu posso, mas não preciso. Eu preciso simplesmente crer na oração pela fé na palavra de Deus sobre a minha vida. Então eu recebo a bênção do Cristo Redentor. Eu li essa parte que eu acho interessante para a gente exemplificar. Jesus estava entrando em Cafarnaum e chegou junto dele um centurião. Era um líder, um homem importante, romano, que tinha várias pessoas ao seu comando. E é interessante, né? Como ele tinha muitas pessoas ao seu comando, ele entendia um pouco de autoridade. E autoridade é importante. E autoridade, na palavra de Deus, nós precisamos entender esse princípio. E aquele homem disse ao Senhor: o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Era um criado dele. O centurião, ele mostra uma compaixão, ele mostra uma preocupação com o outro. Ele não era cristão, ele era um chefe romano, ele era um líder romano, mas ele percebe que Jesus Cristo era diferente, e ele começa certamente, para chegar até Jesus, o centurião teve conhecimento de feitos de Jesus Cristo. Alguém havia falado, alguém disse: Jesus cura os enfermos. Alguém testemunhou, alguém falou, alguém pregou. E o centurião, vendo o sofrimento do seu criado, ele foi então atrás desse tal Jesus. Duas coisas importantes que você precisa ter: compaixão e pregar o evangelho. Às vezes nós vemos pessoas doentes, enfermas, seja física, seja emocional, pessoas com problemas em várias áreas da vida, e a gente bate nas costas e fala: meu amigo, não está fácil não, faz o L. E a gente não convida para a igreja, a gente não fala de Jesus. Irmãos, pastor, mas eu não tenho a eloquência que algumas pessoas têm para pregar o evangelho. Eu não tenho as técnicas, eu não tenho o conhecimento. Se perguntar para mim alguma coisa de Gênesis, se perguntar para mim alguma coisa de Apocalipse, mas a pessoa enferma e doente não quer saber o que tem em Gênesis e nem o que tem em Apocalipse, nem lugar algum. Ela quer que você se preocupe com ela. E quando você fala assim: olha, a minha vida estava meio complicada, do seu jeitão, eu estava assim meio para baixo, aí alguém me convidou, fui na igreja, gostei, um louvor animado, fiquei feliz, me senti bem, voltei outras vezes, aí eu comecei a servir a Deus, ir na igreja, e eu percebi a minha vida um pouco bagunçada e se ajustando aos poucos. Eu tenho dificuldades ainda, mas eu sou feliz, e eu nem sei explicar por que eu sou feliz. Eu tenho uma fé agora, que se você perguntar, me explique, eu nem sei explicar, mas eu sei que eu estou vivendo. É o suficiente para a pessoa se despertar, e o Espírito Santo agir na vida dela, e dizer para ela: talvez você não diz, mas o Espírito Santo fala: você também não quer viver essa experiência? Você também não quer viver essa paz? Aí você fala: vamos comigo na igreja. A pessoa pensa: eu tenho vergonha, eu vou com você, passo aqui, ou te espero lá na muretinha. A pessoa cria coragem, vem. Você fala uma, duas para um familiar,
Às vezes ele zomba, tira sarro, mas fica registrado lá, uma hora em que o sapato apertar, ele vai, pelo Espírito de Deus, se lembrar da palavra que pelo Espírito de Deus você anunciou a ele. Então, pregue sempre a palavra, pregue em tempo e fora de tempo, diz a palavra sobre a palavra. Então anuncie o Evangelho é boas novas, boas notícias. Então diga, leve as boas notícias. Estamos vivendo em um mundo, irmãos, que está terrível, é assustador. As más notícias, elas crescem muito rápido e de todos os lados. Então leve as boas notícias. Estamos vivendo em um mundo em que as pessoas que não têm Deus estão vivendo como animais, sem se preocupar com o próximo, apenas com ela mesma. Vocês viram aí na pandemia, gente vendendo no começo álcool em gel falsificado. Vocês ouviram aí na televisão ou na internet, um fato acontecido com 900 mil quilos de carne bovina, lá no Rio Grande do Sul? Quem ouviu? Quem viu falar? Que absurdo. A carne apodreceu. Venderam para ração. Alguém pegou a carne, colocou o produto químico, deixou ela com uma boa aparência e vendendo para frigorífico, para mercados. E foi descoberto quando alguém no Rio Grande do Sul pega um lote e fala: essa aqui é o lote estragado que a gente vendeu. O ser humano é mau, pensa apenas em si mesmo. Mas eis que o Senhor Deus tem levantado um povo diferente aqui nessa terra, um povo honesto, um povo de caráter, um povo que tem prazer em ser honesto, o prazer em ser honesto é tão bom que as pessoas nos chamam de tolos. Um dia eu estava no mercado e era a minha vez de passar a compra, veio um rapaz, chegou assim na beira do caixa, e era a minha vez de atender. Ele pediu licença, falei: tudo bem, moça, me desculpe, eu estava chegando em casa quando eu percebi que eu não passei esse produto aqui, eu vim para poder passar. Tem gente que olha e fala assim: mas é trouxa, já estava em casa, ninguém nem sabia, mercado é rico, não ia nem sentir falta, um produtinho aí que eu nem sei qual era o valor. Mas Deus tem levantado pessoas honestas, pessoas de caráter no meio cristão, principalmente porque isso faz parte de ser cristão. Pastor, eu estou meio aí, esse negócio, eu sou meio desviado, hein? Eu não tenho muito esse negócio aí não. Se dá para fazer um jeitinho aí, umas gambiarra, eu faço. Toma muito cuidado. Se aproxima de Deus e você vai perceber que o Deus que você serve não vai te oferecer um plano meia boca ou de gambiarra, mas de vida e vida com abundância. Então, se preocupe com as pessoas, orem por elas. Esse ano é o ano que você vai oferecer ajudas de todas as áreas. Quando você perceber que o irmão está doente, no mínimo você vai oferecer para ir fazer uma oração. E se precisar para ajudar na casa, se precisar para lavar uma louça, é um vizinho, alguém mais perto, alguém da célula, conte com a gente. Já pensou, por exemplo, só um exemplo, tá? A Patrícia Mara está na célula, de repente está doente, ela fica de cama, aí os irmãos estão sabendo, aí manda o WhatsApp: eu estou orando pela irmã. Amém. Faça um grupo, vai lá, ore por ela. E quando fizer a oração, o que a gente pode fazer para te ajudar? Tem alguma coisa a mais? Isso é servir. Isso é serviço. Isso é ministério. Isso é adoração. Só cantar, irmãos, qualquer um canta. Até o Zezé de Camargo e Luciano cantam. Hino, tem um monte de gente cantando. Mas a adoração é algo a mais. E devemos adorar o Senhor e louvá-lo, não só apenas com as nossas palavras, mas sim com as nossas ações. Compaixão o centurião teve. E ele reconheceu, olha que interessante, a autoridade de Jesus.
Ele falou assim: olha, eu tenho alguém em casa, um criado, que está paralítico e violentamente atormentado. Aí que Jesus Cristo disse, ele disse algo que ele diria para você hoje, ou que ele diz para você quando você ora: Senhor, eu estou doente, eu estou enfermo, eu não estou aguentando mais essa enfermidade. O Senhor disse assim: eu irei e lhe darei saúde, eu vou curar. Irmãos, às vezes a gente ora assim: Senhor, se for da tua vontade, cura-me. A oração de cura não pode ser feita: Senhor, se for da tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus já é revelada. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Só existe uma passagem da Bíblia que alguém chegou para Jesus, que foi um leproso, e disse: Senhor, se quiseres, tu podes me curar, me limpar. Jesus disse: eu quero, seja limpo. Jesus Cristo veio para curar as enfermidades, para desfazer as obras do mal. É claro, então, pastor, é só eu orar e vai tudo resolver? Eu preciso fazer a minha parte. A minha parte é orar e crer no milagre. Às vezes acontecem algumas coisas que vão além do meu entendimento ou conhecimento, mas o que eu preciso fazer é a minha parte. Eu preciso orar, eu preciso crer, eu preciso me posicionar. A ciência já vê a fé como importante. Uma pessoa recebe um diagnóstico de uma enfermidade terrível e ela corre risco de morte, e se ela se entrega, ela vai ter mais dificuldades. Se ela se posiciona e ela tem uma fé e ela acredita, a fé que ela tem coloca ela com mais forças para enfrentar aquela enfermidade e aquele mal. É importante que eu creia e sempre creia. E quando Jesus disse ao centurião: eu irei e lhe darei saúde, ou seja, eu vou lá na sua casa e vou orar por esse enfermo. Jesus disse: eu vou lá na tua casa orar por ele. Versículo 8, o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Irmãos, o centurião não era cristão, mas ele percebe a santidade de Jesus, e ele diz: eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, na minha casa. Por que eu não sou digno? Porque tu és santo e eu sou pecador. Hoje em dia tem gente achando que ele é o santo, parece até que Jesus é o pecador, parece até que Deus é o pecador. As pessoas estão pregando o evangelho meio estranho. De vez em quando a gente escuta algumas coisas que arrupia o cabelo do sovaco. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. E aí ele diz outra coisa, e a outra coisa que ele diz deixa Jesus Cristo maravilhado, surpreende Jesus. Ele disse assim: mas diz somente uma palavra, basta uma palavra, diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Nem precisa ir lá, basta uma palavra, não precisa ir fisicamente, estar presente, basta uma palavra. Eu creio que apenas uma palavra do Senhor liberada tem autoridade para curar. E é o que nós precisamos hoje, ter essa fé. E a palavra de Deus está sendo liberada aqui nesta noite. E para você viver o milagre, basta apenas uma palavra. E eu preciso crer. O centurião, ele explica. Ele diz assim: pois também sou homem sob autoridade, ou seja, eu tenho vários subordinados. Eu digo a um soldado, eu tenho aos soldados as minhas ordens, eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. O centurião faz uma analogia
da autoridade no mundo natural como espiritual rapidamente. Eu digo para o meu criado, vai lá para o soldado, pega aquela cruz, joga aqui para mim. O soldado vai lá e arrasta. Por quê? Porque ele era o chefe, ele tinha autoridade, a pessoa tem que ir. Aí ele diz assim, o Senhor tem autoridade, assim como eu tenho com os meus soldados, o Senhor tem com os agentes dos céus, com os soldados dos céus, com os anjos de Deus. Se o Senhor disser, a tua palavra vai movimentar e vai fazer com que o milagre aconteça. Após ele dizer isso, o texto no versículo 10 do capítulo 8 de Mateus diz assim, e maravilhou-se Jesus, Jesus ficou maravilhado, ouvindo isto, Jesus maravilhou-se. Olha aqui para mim, vou fazer uma pergunta bem fácil, cuidado para não errar, quando eu disser você responde bem forte. Jesus ficou maravilhado com a cor dos olhos do centurião, porque eram olhos bonitos. Jesus ficou maravilhado porque o centurião era chefe de soldados. Jesus ficou maravilhado pelo quê? Pela fé do centurião. Olhou para o centurião e falou assim, isso que é fé. Irmãos, faça um exercício. Se Jesus olhasse para você agora, para o seu coração, como estaria a sua fé? Como está a sua fé? Como você tem trabalhado a sua fé? Como está sendo processado a sua fé? Como é que você está? Será que Jesus veria fé em você? Ou veria mais incredulidade em você? A fé está ligada muito ao conhecimento. Por isso que é importante ler a Bíblia, é importante ouvir a palavra, pregações, bons louvores, boas pregações, bons livros. A sua fé vai sendo acrescentada porque você vai conhecendo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O ouvir te traz conhecimento. E a parte da Bíblia que funciona na sua vida é só a parte que você conhece. Se você começa a ler sobre determinado assunto, a sua mente vai expandindo, você tem mais fé sobre aquela área e automaticamente mais facilidade de viver ou enfrentar a dificuldade ou o problema com mais leveza, por causa do conhecimento que agora você tem. Então, preciso conhecer. Jesus ficou maravilhado. E o versículo 13, então disse Jesus ao centurião, vai e como creste te seja feito. Se você, o que Jesus disse para ele? Você creu que apenas uma palavra minha, liberada, sararia o seu criado. Então vai, e que seja feito assim como você creu. Ou seja, estou liberando uma palavra de cura para ele. E na sua vida, nesta noite, em qualquer área, mais especificamente sobre cura física, seja feita conforme você crê, conforme você tem acreditado. Eu quero orar por você, quero fazer oração com imposição de mãos, e que seja feito conforme você crê. Quando a gente vai no médico, no consultório médico, quem é que já foi no consultório médico? Amém. Você chega, você entra, e você fica em silêncio, e o médico já sabe o que você quer, só de olhar na sua cara, ele fala, é anemia. Geralmente ele pergunta, né, o que você quer, o que está acontecendo, por que você foi ao médico? Aí você habla, você fala, olha, eu estou com uma dor nessa perna, e dói demais, eu não sei o que é. Ele vai examinar para ver por que dessa perna.
Ah, estou com uma dor no estômago, como é que é sua alimentação? Hoje os médicos estão mais humanizados, né? Antigamente era meio bruto o sistema. Hoje as pessoas estão entendendo um pouco mais, os médicos, principalmente os mais novos, estão estudando, entendendo um pouco mais de psicologia, para entender melhor o paciente. Então, vai conversar com você também. Depois que você fala, aí ele fala para pedidos de exames, possíveis diagnóstico e tratamento. Hoje, nesta noite, você está no consultório do Dr. Jesus Cristo. Que bom que algumas pessoas creem. Esta noite você está no consultório do Dr. Jesus Cristo. Qual é a especialidade dele? Ele é médico dos médicos. Todas as especialidades, porque Jesus Cristo é o médico dos médicos. E você vai chegar no consultório do Dr. Jesus Cristo e ficar com cara de pastel? Não, você precisa falar. Ah, pastor, mas aí é diferente, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que eu necessito, ele sabe, o Senhor sabe, isso é verdade. Mas você também precisa saber o que realmente você quer, e o que você quer, se você sabe, você verbaliza. Jesus chegou para o Bartimeu, lembra da história do Bartimeu, o cego de Jericó? Entrada de Jericó, e o Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aquele barulho todo. Jesus mandou chamar, e lá vem o cego não teletransportou, Jesus está aqui, pum, aí Jesus assustou, o que você quer? Não, Jesus viu o cego se aproximando, dava para perceber que ele tinha ali uma deficiência visual, mas quando ele chegou perto de Jesus, mesmo Jesus sabendo que ele era cego, o que Jesus Cristo perguntou para Bartimeu? O que queres que eu te faça? Ele não sabia? Sabia, mas queria que ele verbalizasse, que ele falasse, que ele dissesse, que ele pedisse, pedi dar-se-vos-á. Não tem de nada, porque não pede, diz a Bíblia na Epístola de Pedro. Então é preciso falar, é preciso pedir, e é preciso saber o que você está pedindo. Inclusive, quando você pede, você direciona a sua atenção para aquele pedido, e o Senhor te abençoando, você sabe que foi Deus quem fez, porque você pediu justamente naquela situação, e automaticamente você vai glorificar, reconhecendo que ao Senhor se deve toda a honra e toda a glória. Para a gente não fazer como, há muito tempo atrás, um jovem sofreu um pequeno acidente aqui em Ilha Solteira, e ele tomou vários remédios, e estava fazendo um tratamento, mas ele não dormia à noite, gritando de dor, e um dia após o culto, a mãe falou assim: pastor, o senhor pode ir lá em casa orar por ele? Ele não dorme, muita dor à noite, mesmo com a medicação. Eu fui e orei, e aquela noite ele dormiu a noite toda. Aí ele acordou de manhã cedo e falou: mãe, até que enfim um remédio resolveu valer. Se ele tivesse orado: Senhor, ele mesmo, eu quero que o Senhor cure o meu joelho, ele ia acordar e falou: olha, eu pedi, Deus respondeu. Então você precisa falar. Então, vamos ou não vamos falar com Deus nesta noite? Então